Deus interferiu, porque Ele tem o melhor para você. Olha só, nos tempos antigos, no Velho Testamento, quem preparava a noiva ou um noivo para sua filha ou para o seu filho era o pai. Quem preparava era o pai no Velho Testamento. E eu quero dizer uma coisa, não mudou. Não mudou. No Novo Testamento, quem preparou a noiva para Jesus foi o Pai. E eu quero falar uma coisa para você. Deus tem preparado um esposo para você. Deus tem preparado uma esposa para você. Mas quem prepara é Ele. Quem prepara é Ele. Você que está na live aí, quem prepara é o Senhor. Deus não fugiu do controle ainda não. Lê a Bíblia, medita na Bíblia. Enquanto Jesus voltar, enquanto Ele não voltar, quer dizer, Ele ainda está no controle das coisas. Ele ainda está no controle da minha e da tua vida. Então Jesus falou, credes em mim também. Porque Jesus não poderia falar só em Deus, mas credes em mim também, por quê? Porque Ele estava operando muitos milagres, para que os discípulos vissem o que Deus, através dele, poderia fazer na terra. Eu estou ainda no primeiro versículo. Não sei se vai dar para chegar até o sexto. Mas Deus está falando com você. Porque quem opera aqui, quem trabalha aqui na palavra é Ele. Nós só somos um instrumento. Então os discípulos tinham que ver, que tinham que crer em Deus, que o enviou, e crer em Jesus, pelos milagres que Ele fazia. E Jesus falou para os discípulos. Jesus falou para eles, credes em mim. Porque era necessário que Jesus viesse sobre a terra. Era necessário Ele passar por tudo isso. E os discípulos às vezes não entendiam o agir do Senhor. E muitas vezes os discípulos viam os milagres de Jesus assim. Uma vez Jesus estava diante de um cego. Jesus chamou o cego veio sobre ele. Ele impôs as mãos sobre o olho do cego e o cego foi curado. Abre os olhos. E ele foi curado. Os olhos deles foram abertos. Na outra vez, Jesus estava caminhando, veio outro cego. E Jesus diante do cego, trouxeram o cego. Jesus foi. Colocou saliva sobre os olhos dele. E Jesus falou assim, está vendo? E ele falou, não, eu estou vendo meio embaçado. Eu estou vendo muitas árvores grandes. Aí Jesus falou, vai lavar lá no tanque. Ele lavou e voltou curado. Jesus tinha suas formas de milagre. Por isso que ele falou para os discípulos, crê em mim. Crê em mim. E eu quero falar uma coisa esta noite para você. Principalmente você que está na frente de igreja. Crê no Senhor. Talvez você quer agir no teu ministério como as pessoas estão agindo lá naquele ministério, mas aquilo o Senhor deu para eles. Jesus quer algo diferente com você. Tem pastores que estão me ouvindo. Tem apóstolos, bispos que estão me ouvindo. Deus quer algo diferente com você. Crê em Jesus. O que Moisés fez foi Moisés. Moisés abriu o Mar Vermelho. Foi Moisés que abriu o Mar Vermelho. Ele fez isso. Agora é um tempo novo. Jesus quer fazer algo diferente com você. Ei, você levita. O Senhor deu um louvor para aquela levita lá. O Senhor deu um louvor para Damares. O Senhor deu um louvor para Nívia Soares, mas o Senhor quer dar louvor para você.
A Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada dia. Se amanhã eu pregar essa palavra aqui, João 14, se eu ministrar essa palavra amanhã, o Senhor vai revelar outra coisa. Outra coisa. O Senhor quer dar coisas novas para você. Eu não me canso de dizer, líderes de igreja, o Senhor quer dar coisas novas para você. Ah, mas o fulano está trabalhando assim na igreja, o Senhor quer dar coisas novas para você. Mas para isso você tem que crer em Jesus. E qual que é a receita? Para você crer em Jesus é você orar, buscar Ele. Não tem como o Senhor dar coisas novas para nós, se nós não buscarmos a Ele. Jesus falou para os discípulos, crê em mim. Crê em mim. Jesus falou só isso, crê em mim. Discípulos, vocês estão andando comigo. Vocês já viram milagre, agora crê em mim. Crê em mim. Jesus quer dar coisas novas para alguns líderes. Mas para de olhar Ele, daquele ministério, daquela igreja. O Senhor quer dar coisas novas para você. É tempo do Senhor avivar a tua igreja. É tempo do Senhor mostrar na terra aqueles que servem e aqueles que não servem. Então no versículo 2, Jesus vai falar assim: na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora dito, eu vou lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. Olha por que Jesus queria, um dos motivos, porque Jesus queria que os discípulos criam nele. Primeira coisa aqui, sabe por que o coração dos discípulos, um dos motivos que o coração dos discípulos estavam mais perturbados, era por causa de João 13, 21, aonde Jesus comentou um pouco sobre o traidor, mas não disse quem era. Então os discípulos ficaram um pouco. Eles ficaram um pouco com o coração turbado. Aí Jesus falou assim, crê em mim. Outra coisa, Jesus poderia falar ali no versículo 13, quem era o traidor. Mas Jesus sabia que os discípulos não estavam preparados. Jesus sabia que alguns dos discípulos não estavam preparados. Tem coisas que o Senhor vai nos entregar só quando estivermos preparados. Tem notícias, olha só o que o Senhor manda dizer. Falar em notícias, deixa eu falar uma coisa para você. É por isso que o Senhor não quer que você ande vendo coisa no YouTube que você às vezes não sabe se é verdade. Por quê? Porque você não está preparado. É por isso que o Senhor não quer que você veja notícias no YouTube de ungidos, de homens de Deus, de mulheres de Deus, de homens que pagaram preço na obra do Senhor, porque você não está preparado. Olha só, quando Jesus, ele fala com os discípulos porque o coração está turbado. Primeira coisa foi por causa disso, versículo 13. Eles ficaram meio assim, querendo saber quem era, quem ia atrás de Jesus. E Jesus não contou, porque eles não estavam preparados. Então, para você ver o nível de entendimento que Jesus teve diante dos discípulos, eu quero dizer uma coisa para você. Analise bem as coisas que você olha na internet.
E quando eu estou falando, eu não estou falando de pregação. Eu não estou falando de louvor. Eu estou falando de muitos sites aí por aí que você olha e de repente você divulga. Sem saber se é verdade. Sem saber quem contou, quem falou. Da onde veio essa notícia. Jesus deixou 2 mandamentos para nós. Eu vou voltar aqui na palavra. Amar a Deus sobre todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o teu próximo não inventa fofoca. Quem ama o teu próximo não inventa mentira. Quem ama o teu próximo não vai atrás de fofoca. Quem ama o teu próximo não vai atrás de mentira. Quem ama o teu próximo ora por ele. Quem ama o teu próximo jejua por ele. Quem ama o teu próximo clama a Deus por ele. Ah, mas ele está em erro, mas Jesus ainda é o advogado. Então vigie. Porque nem Jesus aqui, ó, contou na mesa quem era o traidor. Por quê? Porque eles não estavam preparados ainda para saber. E lá na frente, Jesus contou? Não. Jesus permitiu que acontecesse. Olha só, tá vendo? Eita, é forte. Jesus permitiu que acontecesse. Jesus permitiu que acontecesse. Ele não contou. Tem coisas que você está vendo que Jesus permite que acontece. Mas ele não quer te contar, porque você não está preparado. Amém? Quero deixar esse recadinho para você. Você não está preparado. Voltando para a palavra agora. Para a palavra. Então Jesus diz aqui que foi preparar lugar. E diz aqui que ele foi preparar moradas para eles. Olha só. Jesus fala para os discípulos não turbar o coração. Fala para eles crerem nele que está andando. Porque Jesus escolheu os 12 a dedo. E quando fala de escolha é tremendo, porque Jesus escolheu os 12 a dedo. Sabe por quê, irmão? Jesus não escolheu eles na terra, não. Jesus escolheu lá no céu. Eis que eu estava sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Jesus escolheu os discípulos lá no céu. Toda a unção, irmão, sobre a tua vida vem de Deus primeiro. Por isso que você tem que crer nele. Você tem que crer em Jesus, como ele diz aqui. E ele está falando aqui para crer porque na casa do meu pai há muitas moradas. Olha só, irmão, como é forte aqui esse versículo. Primeiro, Jesus podia falar no versículo 1, ó, credes no Pai e credes também em mim. Não, Jesus falou assim, ó, credes em Deus e credes também em mim. Em Deus, porque Deus enviou ele. Embaixo, Jesus vai falar assim, ó, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Meu Deus. Olha que Jesus revelou para os discípulos. Se vocês crê em Deus, crê em mim, na casa do meu pai, que será o teu pai também, há muitas moradas. É forte esse versículo. O Senhor está dizendo assim, como disse para os discípulos. É necessário que você crê em Deus. Mas é necessário que você crê em Jesus. Por quê? Porque na casa do Pai, que é Deus, há muitas moradas. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu quero dizer, Deus trouxe Jesus para que você
fosse morar no céu com o Pai. Mas para ele ser o teu Pai, é necessário que você aceite a Jesus. Por quê? Porque Deus enviou Jesus para que você fosse filho do Pai. Oh, glória! Jesus abriu a mente dos discípulos e disse, lá em cima, se você crê em mim. Quando fala de crer em mim, é ir até o final. Jesus falou para os discípulos assim, ó, eu quero que vocês creem em mim. Por quê? Porque é ir até o final. Porque o bom não é o começo, mas é o final das coisas. É onde você vai chegar. O homem mais sábio da terra foi Salomão, e ele disse isso. Que o bom não é o começo, mas é onde termina. Então Jesus falou assim para os discípulos, ó, credes em mim, para que vocês possam ir até o final. Por quê? Porque na casa do meu Pai, se vocês chegarem até o final, vocês vão ver que na casa do meu Pai há muitas moradas. Olha que forte, irmão, e que tremendo. Jesus já estava revelando ao Pai, aos discípulos. Jesus falou assim para os discípulos, que se eles crescem em Deus que o enviou, e nele, que veio morrer pelos discípulos, eles iam para a casa do Pai, e se tornariam filhos de Deus. Essa é a maior revelação para mim e para a tua vida. Você que está aí do outro lado, eu sei que você crê em Deus, eu sei que você ora para Deus, eu sei que você clama para Deus, mas Deus manda te dizer essa noite, Ele quer deixar de ser Deus para ser Pai sobre a sua vida, mas para isso é necessário que você crê em Jesus, que é o Filho. Para isso é necessário que você entregue a sua vida para Jesus. É necessário que Jesus seja o seu único e suficiente e Salvador, para que você possa morar na casa do Pai. Olha que tremendo, meu irmão. Olha que tremendo, você que não conhece a Jesus. Eu não sei o Deus que você clama. Eu não sei o Deus que você serve. Mas o próprio Jesus diz que é para crer em Deus, porque quem crê em Deus obedece a Deus. E obedecendo a Deus, entrega a vida para Jesus. Por quê? Porque Jesus está falando que na casa do meu Pai, quem é o Pai? Deus. Há muitas moradas. Olha que tremendo. Olha que tremendo, irmão. Olha que revelação tremenda que o Senhor nos deu. Eu não preparei nada, meu irmão. Essa foi a revelação que o Senhor nos deu nessa palavra. O Senhor está falando para algumas pessoas aqui também, que deixaram de chamar Deus de Pai, e está avisando que é tempo de você voltar, porque na casa do Papai há muitas moradas, e uma é sua, uma é minha, mas para isso precisa crer em Jesus. Mas para isso precisa crer em Jesus. E crer em Jesus é ir até o final. Olha que tremendo, irmão. Olha a palavra que o Senhor nos deu. O Espírito Santo de Deus está nos dizendo essa noite aqui que nós conhecemos a Deus, mas temos que crer em Jesus. Porque Deus enviou Jesus. E que no céu, para onde muitos querem ir,
para onde muitos, depois da morte, desejam ir, que é a casa do Pai, mas a casa do Pai, ou o céu só se torna a casa do Pai quando entregamos a nossa vida para Jesus. Em nenhum livro você vai ver isso, que o céu é a casa do Pai. Em nenhum livro vai nos revelar isso, que o céu é a casa do Pai, e lá há muitas moradas. Você pode pegar qualquer livro, psicologia, filosofia, mas nenhum livro vai nos dizer e vai nos revelar que o céu é a casa do Pai. Nenhum livro vai nos dizer que Deus é o Pai e que nos enviou Jesus. Nenhum livro, a não ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vai nos trazer uma revelação dessa. Em nenhum livro vai nos trazer uma revelação dessa, que o céu é a casa do Pai, e lá há muitas moradas. E se Jesus está falando que há muitas moradas, e que Ele está preparando, como Ele diz aqui na parte B do versículo 2, pois vou preparar lugar. Se há muitas moradas no céu, se Deus é o Pai, Jesus é o Filho, é o Salvador, se o céu é a casa do Pai, e se há muitas moradas lá, está faltando o quê? Os moradores. E aí você vai me perguntar, quem são os moradores da casa do Pai? São todos aqueles que Romanos 10:9, aqueles que entregarem e confessarem com a sua boca que Jesus Cristo é o único, suficiente e salvador da sua vida, irá para o céu, casa do Pai, entrar nas moradas celestiais. Porque o próprio Jesus disse aqui que o céu é a casa do Pai. Então, irmão, esquece, irmão. Esse negócio de ver céu só azul, o céu é azul e nada tem lá, não. Lá é a casa do Pai. Lá tem moradas para mim e para você. Você aprendeu hoje aqui na palavra que o céu é a casa do Pai. E que lá também tem moradas. Ah, se eu morrer, o que vai acontecer? Aí é com você, irmão. Aí é com você. Aceitou Jesus? Céu, morada, casa do Pai. Você vai ficar lá nas moradas celestiais. Porque Jesus, irmão, Ele disse que Ele é a verdade, então Ele não ia mentir aqui. Ele é o caminho, a verdade e a vida, como diz aqui embaixo. Que eu nem vou mais para baixo. Eu nem vou nos outros versículos, eu vou ficar só no 1 e no 2. Porque o Senhor já está falando tremendamente conosco. Já revelou a sua palavra. Porque a melhor palavra é aquela revelada. E Ele revelou para mim e para você essa noite. Sabe por quê? Ele revelou porque você é importante para Ele. Ele não revelou aqui porque, revelou porque eu estou ministrando. Não. Eu só sou um canal de bênção sobre a sua vida. Eu só sou um instrumento do Senhor. Ele revelou essa palavra porque você que está aí do outro lado da rádio, você que está aí na live, é importante para Ele. É por isso que Ele revelou a palavra dele. E Ele disse aqui, se Ele disse que o céu é a casa do Pai, se Ele diz que há moradas lá,
E se ele diz que está preparando o lugar, então, meu irmão, se prepara. Eita, Jesus, se prepara. Porque a hora que ele acabar de preparar as moradas, ele volta, busca a igreja, e todos os filhos dele irão subir em glória, irão subir com Jesus, irão subir, o céu vai se abrir, e Jesus buscará a igreja dele. Então Jesus, irmão, o que Jesus está fazendo? Jesus está preparando o lugar. O que Jesus está fazendo? Preparando o lugar. Preparando o lugar. Por quê? Porque eis que ele ressuscitou. E quando eu disse aqui que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, eu já fico só na verdade. Jesus não ia mentir, ele não mente, porque ele é